Bom, passaremos agora ao tema Ideias Centrais sobre a Justiça Militar do Chile, e para presidir a mesa convidamos o General de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, Ministro do Superior Tribunal Militar. Convidamos o palestrante General de Brigada Waldo Martinez Cáceres. Waldo Martinez Cáceres é General de Brigada e Auditor-Geral do Exército Chileno. Graduou-se na Faculdade de Direito da Universidade do Chile, sede Valparaíso, em 1984, onde também se licenciou em Ciências Jurídicas e Sociais e diplomou-se em Ciências Militares. Docente desde 1988, foi professor de Direito Processual do Instituto Chileduc, professor titular do curso de formação de Carabineros de Ordem e Seguridade, professor de Direito Penal da Universidade de Valparaíso e professor titular de Direito Penal e coordenador vespertino do curso de Direito na Universidade de Ciências e Informações. Atualmente ministra de Disciplina, Criminologia e Direito Penal na Universidade de Aconcagua e integra o Conselho Diretor da Associação Internacional de Justiça Militar. Em 2009, foi nomeado secretário de coordenação da Auditoria Geral do Exército e ministro titular da Corte Marcial do Exército, Força Aérea e Carabineros, do Chile e Santiago. Em 2010, ascendeu ao posto de general de brigada, assumindo como auditor-geral do Exército. Com a palavra o general Waldo Martinez Cáceres. Boa tarde. Pretendo ser muito rápido nessa exposição, cumprir com o tempo estipulado e ser mais rápido ainda. Podemos ver que essa afirmação é muito interessante e vai se ajustar ao seu tempo. E eu quero, como primeira preferência, fazer um expresso reconhecimento aos organizadores deste seminário, ao presidente do Superior Tribunal Militar do Brasil, General Cerqueira Filho, e ao Procurador-Geral da Justiça Militar, Marcelo Paes, e à Vice-Presidenta do Superior Tribunal Militar, Elizabeth Rocha. A organização deste evento, principalmente de caráter internacional, onde se debate um tema tão complexo para quem exerce a profissão dentro do âmbito da justiça militar, ou seja, esse âmbito castrense, seja oficial de armas ou dos serviços, colocar atenção nisso representa uma importância que merece ser destacada. Porque há expressões que são do povo, que às vezes mostram o sentimento que nós temos. Como no Chile se diz, são os parentes pobres da justiça. Há outra expressão que é mais vulgar, que diz dançar com a feia. No Chile se pode dizer essa expressão, mas aqui no Brasil não poderia afirmar, porque não encontrei nenhuma mulher feia. Portanto, enfrentar a realidade e colocá-la na apresentação de caráter internacional com pessoas que inclusive discutem ou que têm as posturas diferentes da qual nós consideramos, demonstra a grandeza de quem organizou. E tenho poucos minutos para reconhecer toda a finalização desse seminário e eu vou levar informações muito boas para a minha justiça militar que merecem um destaque muito mais além da minha exposição. O que eu vou fazer é simplesmente falar graficamente da situação da justiça militar hoje no Chile e, academicamente, apresentar a vocês o que nós queremos que seja a justiça militar no futuro, com a qual nós estamos trabalhando para que seja assim desde 2010. O primeiro elemento que é importante que todos tenham presente para quem quer fazer uma crítica da justiça militar
durante o período do governo militar, 16 anos, e depois, quando se recuperou a democracia, se passaram 23 anos. E como o dizia o meu importante colega da manhã, não há mais de 3 questionamentos a nível internacional. Não é o meu tema analisar a Corte Interamericana nesta audiência. Nem quero falar diferente do meu colega, não quero discordar dele, mas em todos eles não houve um questionamento de fundo ao procedimento da justiça militar. Houve um questionamento de outro tipo, de que se afetou a liberdade de imprensa, que se afetou o direito ao autor, que se afetaram essas situações. Todos os processos dos quais houve um questionamento foram vistos pela Corte Suprema. E na nossa justiça militar, existe todo um procedimento no qual se garante um devido processo. Mas eu também tenho que ser consciente e realista que, na década de 2000, nosso país optou, como sociedade, por um sistema diferente, ou um sistema garantista. E nós tínhamos um sistema inquisitivo na justiça militar, mas que até esse momento, o sistema inquisitivo nosso era superior ao sistema da justiça ordinária. E por quê? Porque nós tínhamos um juiz investigador, um juiz com faculdade jurisdicional, que tem o nome de fiscal, que leva essa confusão do fiscal do Ministério Público, que não tem essa faculdade, e temos um juiz sentenciador. Em uma primeira instância, temos uma dupla instância. E sobre ela, temos um controle da Corte Marcial, que está integrada por ministros civis. Nós temos duas cortes marciais nesse momento, uma da Marinha, com 2 ministros civis e 2 militares. E temos uma corte marcial que corresponde ao Exército, à Força Aérea e à Polícia, que tem a integração de 3 membros militares, que são os auditores gerais, e um coronel, no caso do Exército, e 2 ministros civis, que correspondem à Corte de Apelação de Santiago. Assim, nosso último controle nós temos na Corte Suprema. Devemos, então, diferentemente do sistema inquisitivo ordinário, que o juiz era o mesmo que investigava, era o mesmo que acusava e era o mesmo que ditava a sentença. Portanto, até a década de 2000, a justiça militar foi mais garantista que a justiça ordinária. Esse é um fato da causa, como nós dizemos os advogados, que é digna de ser destacada. Porque a crítica rápida, leve que nós sofremos, os que exercem neste âmbito a jurisdição, e que eu acredito que vocês vivem esse processo também, é que imediatamente se pensa que a justiça militar é um lugar onde protegemos a comissão de delitos, onde amparamos a quem comete um delito objeto de ser justamente ter o amparo jurídico para poder conseguir que essa pessoa escape da responsabilidade penal. Mas quem vive essa experiência militar, que estamos aí por mais de 30 anos nessa vida militar, sabemos que não é assim. Justamente, nós somos os mais severos na condenação das condutas morais, ou nas condutas que afetam a moral da instituição, e aí está a disciplina, a hierarquia, etc. Estas ideias centrais eu quero indicar, porque não obstante que a justiça militar hoje não está a par do que decidiu a nossa sociedade com o sistema garantista, não obstante, e estando 23 anos em um sistema democraticamente e juridicamente não teve nenhum efeito. Não há nenhuma sentença na qual se indique que exista uma parcialidade ou se ocultou de alguma forma. Discussões podem haver, como foi no Tribunal Internacional de outra índole, mas nessa visão que é importante mencionar, não foi feito. Essa introdução em termos gerais, eu quero dizer que nosso fundamento jurídico que temos como justiça militar
Acertei ou não? Essa é a tecnologia de um homem de 50 anos. Estão esses 3 corpos legais. A justiça militar está reconhecida na Constituição. Inclusive, se reconheceu de forma expressa quando se cria a figura do Ministério Público Militar, do Ministério Público Ordinário, e é criado dentro da Constituição do Estado. Há normas expressas que reconhecem a assistência militar. O Código Orgânico de Tribunais reconhece expressamente a existência de como o Tribunal Especial for fazendo parte do Poder Judiciário, e obviamente está o corpo legal que a Justiça Militar de 1925, que obviamente nos dá a legalidade. Mostrar a estrutura, e eu espero que seja em um bom português. Não sei qual vai ser melhor. Qualquer defeito que tenha, eu peço perdão. Tomara que não exista um palavrão, porque que está escrito aí, mas porque eu não sou a pessoa especialista no idioma de vocês, mesmo que eu goste muito de vocês. Qual é a nossa estrutura, então? Se vocês a veem, a figura do Ministério Público não está relacionada à função judicial, porque nós, da Justiça Militar, temos um Ministério Público que é equivalente a um solicitante. É aquele que protege os interesses das Forças Armadas, mas não é o que é titular da ação penal. Ele não exerce a ação penal. Pode exercê-la, pode ser um denunciante, faz parte do juízo, pode recorrer à apelação, mas não é o titular da ação penal. Esse é um elemento super interessante que vocês devem ter claro, que o Ministério Público, até o dia de hoje, no nosso sistema judicial militar, não fez. Mas aqui vemos 2 estruturas. Uma estrutura do tempo de paz e uma estrutura do tempo de guerra. Eu já adiantei. Se vamos ao tribunal em tempo de paz, temos uma Corte Suprema, que é um tribunal de caráter ordinário, que está integrado na sala penal, integrado por 6 ministros, e nesse caso são 5 ministros civis e o auditor-geral do Exército, com direito a voz e voto, em matéria do que seja essencialmente militar. Foram ditadas muitas leis nas quais foi sendo restringida a competência militar e também a integração do auditor-geral na Corte Suprema. Hoje, por exemplo, em várias competências, eu, como auditor-geral, nesse caso, do Exército que integra, não integro a sala. Até pouco tempo, 2010, assim eu fazia. Depois temos cortes marciais, eu já indiquei que haviam 2. Os juizados institucionais, que estão divididos, dizendo assim graficamente, em divisões militares. Também está a visão da Armada e da Força Aérea. Essa estrutura do juiz militar a um juiz que é de armas, que não é letrado, que tem um grau de geral equivalente, e um auditor que é letrado. Pode haver discrepância entre o auditor e o juiz militar? Sim, pode haver. E nesse caso, sempre tem que ser visto pela corte marcial. Então, quando não seja, pode ser consultado, pode ser alterado. E assim temos as delegacias militares que são integradas pelos fiscais, instrutores dos sumários, como eu digo, com a faculdade jurisdicional, ou seja, o fiscal militar pode reter uma pessoa, pode privar a sua liberdade, mas não pode fazer, inclusive, outras medidas com relação a ela. Faz toda a investigação e termina com um ditame que nós vamos fazer depois. O fiscal militar não é obrigatoriamente tem que ser letrado. Sim, efetivamente, no Chile, na maioria do território nacional, está integrado por fiscais letrados quando há oficiais de carabineiros, no caso. Assim, vem a coisa mais difícil do ponto de vista garantista. Temos o comandante da unidade, os fiscais, os promotores, e temos o Conselho de Guerra, que está integrado pelo o fiscal, que seria o advogado, o auditor
e um secretário também. Qual é o procedimento que nós temos? Procedimento. Em tempo de paz e em tempo de guerra. O procedimento em tempo de paz. Partimos da etapa do sumário ao término da sentença, essa finalização da sentença. Começa como qualquer processo judicial, que aqui no Brasil também deve ser feito assim, através de uma denúncia, uma solicitação, uma pesquisa, o ofício da polícia, a denúncia da vítima. Nós chamamos de autocabeça do processo, quando o juiz militar fica conhecendo imediatamente o fato e não faz uma denúncia, mas sim imediatamente atua. E nessa etapa, que é a etapa do sumário, está a etapa da investigação. E ela, obviamente, conclui com ditamen quando finaliza a investigação. Esse é o procedimento na primeira etapa. Esse procedimento é como inquisitivo, essencialmente secreto. Há restrições aos processados. Não tem a obrigação de ter um advogado defensor desde o começo, como existe no sistema garantista. Essas são verdades que podem ser e temos que corrigir. Depois vem a etapa do plenário. O advogado calcula que a pessoa é responsável pelo delito e propõe inclusive a pena, mas até aí chega a função do advogado. E nessa etapa do plenário, e aí o sistema, até a década de 2000, nós éramos mais garantistas e já não intervém o advogado. E o advogado, durante todo esse período de provas, de acusação, é um simples recebedor de papéis. Nem pode decretar uma medida para melhor solucionar essa questão. Mesmo que ele pareça muito interessante, não pode fazer nada. Portanto, quem já começa a ter o controle do processo é o juiz, quem vai ditar a sentença. O juiz militar é quem vai ordenar as medidas para melhor resolver essa questão, caso seja necessário. Obviamente, no sistema ordinário está a crítica a respeito disso, quando um juiz, o advogado defensor, apresentava as provas, percebia nesse momento que tinha omitido parte da sua investigação e decretava essas medidas para melhor solucionar, para melhorar a sua própria investigação, a qual, obviamente, afetava o devido processo. E termina, obviamente, com a sentença. E no caso da sentença, também é suscetível de recurso de apelação à corte marcial e recurso também de reclamação, de amparo à corte marcial e recurso de cassação. Não há cassação de primeira instância à corte marcial, porque se calcula que as funções são cumpridas pela corte marcial. A corte marcial de ofício pode anular uma resolução, uma sentença, mas sempre através de recurso de apelação pode, obviamente, a corte cassar a sentença em primeira instância, não somente revogá-la. Em tempo de guerra, o importante no tempo de guerra do procedimento, sabemos que é muito rápido, o comandante calcula que é um fato de caráter delituoso, escolhe um advogado e dá 48 horas, ele determina se vai receber a causa ou propõe uma acusação. Se assim o comandante analisa e convoca o conselho. Não convoca, obviamente se calcula que não há necessidade. Convoca o conselho e aí vemos como se integrava o conselho. Aí aparece o defensor, aparece o fiscal. E o conselho dita a sentença com a presença de um auditor, de uma pessoa preparada. E com a sentença ditada pelo conselho, está o comandante. E o comandante é quem decide se aprova ou não a sentença. Obviamente, esse é o sistema que afeta as garantias. Do ponto de vista garantista, até antes de 2005, não era suscetível da Corte Suprema que tivesse um controle sobre os tribunais em tempo de guerra. Situação
que foi eliminada. Já não existe a norma expressa na Constituição Prática do Estado que indicava que não podia atuar nesse tribunal em tempo de guerra. Portanto, a Corte Suprema sempre tem o controle sobre a justiça militar, seja em tempo de paz, tempo de guerra. E eu quero destacar aí que o controle que exerce a Corte Suprema não é um controle simples. É um controle primeiro através dos recursos. Eu integro a Corte Suprema. Vejo a seriedade do trabalho que é analisado pela Corte Suprema, do ponto de vista jurídico de fundo, do ponto de vista processual, mas também há um controle administrativo. A Corte Suprema designa ministros que concorrem à Corte Marcial e aos tribunais militares para verificar se se cumprem as exigências, são cumpridas as exigências, não somente mas se analisa profundamente se está sendo realizado devido ao processo. E se existe alguma reclamação, imediatamente se recorre ao ministro e ele, obviamente, toma as medidas necessárias. Controle que também exerce a Corte Marcial. Portanto, isso é público. Há uma lei de transparência no nosso país em que todas as resoluções são absolutamente transparentes e são publicadas e podem ser apreciadas por qualquer pessoa que o solicite. É importante destacar desse ponto de vista. Mas isso é o que existe na minha justiça militar. Mas eu dizia que a sociedade é vista de várias formas. E não podemos voltar atrás. Portanto, o que temos que fazer como militares? Que somos membros da sociedade. Estamos na sociedade para que a sociedade vá bem, para que ela funcione. Porque nosso país, assim como o Brasil, como o Chile, assim como o Peru, o único que nós queremos é que o país esteja bem. Somos um membro da sociedade e nos integramos como tal. E nesse procedimento, e aqui entro em um terreno exclusivamente acadêmico, eu quero indicar qual é a ideia do que se pretende realizar como justiça militar. Qual é a ideia central? É adequar aos modelos internacionais. Isso é o que nós temos que procurar. Portanto, eles estão em um sistema contraditório, público, garantista. E assim nós devemos caminhar em direção a isso. Mas temos que ter alguns critérios orientadores. Aí vem juristas muito importantes que nós temos que proteger, que temos que cuidar, que às vezes, levemente, não são valorizados ou não são entendidos. A disciplina, a hierarquia, por exemplo. Eu pergunto a uma pessoa qual a importância que tem chegar atrasado ao trabalho. Vocês acreditam que é um delito? Acredita a sociedade civil que não é militar, que é delito ficar adormecido sendo guarda? Não. Portanto, os bens jurídicos que nós temos que proteger com essa visão de que, obviamente, há bens jurídicos muito particulares que nós temos que proteger, sim. E é um bem jurídico que é super importante no nosso desenvolvimento atual, como instituição militar, que é a eficácia operacional. Para nós é imposto, do ponto de vista constitucional, obrigações e nos restringem algumas garantias, mas como militares nos colocam determinadas obrigações. Portanto, a justiça tem dentro disso preocupar-se de que efetivamente se cumpra essa eficácia e que possa ser utilizada no momento determinado. E é uma frase que não é minha, que é da justiça peruana, que diz que a justiça vai forjar a disciplina. Eu copiei o direito do autor dos meus amigos peruanos, mas é assim. Portanto, os bens jurídicos que nós estamos analisando são bens jurídicos distintos. E é bens jurídicos que nós encontramos, obviamente, que são os delitos militarizados. O furto de materiais de guerra. Mas por que tem que estar o furto de materiais de guerra no Código de Justiça Militar, que ainda faz uma referência ao Código Penal e aumenta a pena? Mas
Meu Deus, como é importante ter esse delito agravado. Que uma pessoa na nossa sociedade se faça dono de um fuzil e o venda ao narcotráfico, por exemplo. Mas isso afeta a segurança do país, com certeza. E esses são os bens jurídicos que, obviamente, nós temos que preocupar-nos. Portanto, a orientação dada é que a justiça militar deve ser indiscutível, deve existir como tal. Deve ter um marco de independência, que é a grande crítica que nos mostram de imparcialidade e dos bens protegidos que eles têm. Como se acredita que possa ser alcançado o tema da imparcialidade e independência? Nós calculamos que é através do sistema de qualificação, porque a qualificação, e isso eu não vou entrar em detalhes, é um trabalho que nós estamos realizando, os auditores gerais, é justamente por essa via garantir o tema da imparcialidade. Porque se eu quero fazer uma crítica à minha função como auditor-geral do Exército na Corte Suprema, é super fácil fazê-la. Porque como eu sou oficial em serviço ativo, qualquer pessoa pode, entre aspas, desprestigiar porque diz que a minha integração na Corte Suprema responde a uma ordem de um mando. Então, o que nunca aconteceu de verdade, e eu tenho certeza que meu antecessor também não foi a mesma coisa. Mas devemos reconhecer que isso pode ser um elemento suscetível de discussão ou, obviamente, de alguma dúvida do sistema. E por isso, nós calculamos que a figura do auditor-geral é a Corte, e a Corte Suprema não deveriam ter direito a voto. Deveriam ter somente direito a voz, para que coloquem antecedentes que são importantes, mas que não vote por esta razão que eu indiquei. Mas não quero detalhar essas coisas. Quero apresentar argumentos para o que eu estou afirmando. Devem ser oficiais letrados. Isso, obviamente, é um requisito indispensável. O juiz natural, juiz Palamara, que deve, portanto, existir antes que o delito seja cometido. E adequar-nos ao que nos mostra a revolução da jurisprudência internacional, que, reitero, não vou detalhar porque o meu colega falou de manhã. O que aconteceu em matéria legislativa? Quais ideias surgiram? Ideias legislativas em matéria de competência, em matéria de procedimentos, em matéria de órgão jurisdicional, em delitos e penas. Há 5 projetos de lei apresentados a respeito e há uma que foi apresentada neste ano, no qual se eliminaria, teoricamente, os tribunais militares nesse projeto, no que se refere à primeira instância, em tempo de paz. Então, e para minha tranquilidade, que está na aula, estou a ponto de terminar a minha exposição. As reformas da Justiça Militar, e que eu levo ao conhecimento que o que queremos, como instituição militar, não é outra coisa que adequar-nos aos modelos internacionais, e esse outro mito que existe, que não queremos modificação nenhuma na Justiça Militar, mas sim o contrário, que, como eu digo, queremos um julgamento oral público contraditório. Procedimento contraditório com a separação da função da investigação, acusação e julgamento. Um juiz natural, juízes militares, advogados, imparcial e independente, estabelecidos por lei. Órgão de perseguição, o Ministério Público, com investigação penal. Aqui sim está o Ministério Público, não o Ministério Público que eu mencionei no nosso procedimento original. Órgão de defesa. Aqui houve uma ideia. Qual é? Não ter uma defesa, provavelmente institucional, porque cria alguma dificuldade à legislação. A função do empregado público a uma norma que permite a proteção deve ser dado ao Estado a proteção da defesa, mas quando está atuando em um fato que é de caráter ilícito. Mas quando se está atuando em um terreno ilícito, há um questionamento a respeito. Portanto,
A ideia é que exista uma defensoria penal pública e que a defensoria que atualmente exista tenha um departamento de defensoria penal no caso do direito dos imputados. E um órgão de representação, uma procuradoria militar. Esse é um sonho. Estou falando academicamente. É um sonho de tê-lo para defender os interesses das Forças Armadas. É um pouco a função do Ministério Público atual, mas que possa fazer parte de uma causa ordinária, de um tribunal ordinário. Exemplo, um delito, como dizia o colega da manhã, a partir de 2010, desapareceu a possibilidade da Justiça Militar de ter como sujeito ativo um civil. E anteriormente, e aí eu disse também a lei aos menores de idade, mesmo que anteriormente já se havia solucionado essa lei, porque há uma lei especial de menores, as quais calculávamos nós, como Justiça Militar, que não éramos competentes para conhecê-la. E a Corte Suprema resolveu definiu que nós não éramos, e o que foi feito? Fazer uma resolução de jurisprudência anterior. Assim, a ideia é que a instituição das Forças Armadas tenha um mecanismo para que possa defender os interesses muito mais além do marco estritamente institucional. E para concluir, eu indiquei o que é a Justiça Militar hoje, qual é o sonho acadêmico para que tenhamos uma nova Justiça Militar, e nas conclusões não são outras que vão estar aí, que são a necessária adequação evolutiva, a coerência com os princípios do direito internacional e interno, não podemos deixar isso de lado, manutenção da jurisdição militar, essencial, e cobertura abrangente e racionalização do pessoal, ou seja, utilizar o mesmo pessoal que nesse momento nós temos, mas que nos permita, obviamente, ver a justiça militar das 3 Forças Armadas e poder ver uma justiça militar integrada, porque essa também é uma obrigação e uma garantia constitucional que nós temos que considerar. Querido auditório, termino as minhas palavras, a minha apresentação, que eu tentei ser o mais rápido possível, com o que indicou o presidente do Superior Tribunal Militar. Ele disse uma verdade tão importante. A vida civil, a sociedade civil, se baseia no princípio da igualdade, da liberdade. E a sociedade militar se baseia no princípio da obediência. Assim, como sociedade no mundo, porque esse problema nós temos em todos os lugares. Conseguimos entender essa mensagem, vamos poder ter uma excelente justiça ordinária e uma boa justiça militar. Obrigado.